Então, boa noite a todos vocês. Um dia de estudo, né? Uma segunda-feira de estudo. Nós vamos hoje estudar, na verdade, nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. E nós estamos estudando uma parte do livro 1, do módulo 2, no roteiro 4, que era a missão de Jesus e os ensinamentos da mensagem cristã. Na semana passada, nós estudamos o ensinamento da mensagem cristã sobre a humildade, sobre a lei do amor, sobre o amor e a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, amor ao próximo e o reino de Deus. E hoje nós vamos adentrar a necessidade do perdão e o valor da oração. Mas antes, nós vamos fazer essa leitura aqui do livro do Carlo Bacelli. E o título é Ceifa. Não te entristeças vendo, na gleba do mundo de agora, o joio crescendo ao lado do trigo. Sobretudo, percebendo a invasão promovida pelo joio no mais belo trigal. Realmente, o joio tem se espalhado com alvidez e com tal abundância que se torna indispensável acurado discernimento a fim de separá-lo do bom grão. Inclusive, há de te acautelar para que não sofras sobre a ação do tempo. Nenhuma mutação genética que te comprometa a espécie de semente que deve ser. Na atualidade, observa-se, sim, na lavoura do ideal, muito joio travestido de trigo, colocando em risco a qualidade da produção destinada a ser pão. Exibindo-nos de comentários em torno de outros setores da gleba dos valores humanos, os quais, se duvida, foram contaminados pelo inimigo. Enquanto os homens dormiam, apenas diremos que, no campo da doutrina espírita, a referida erva daninha, infelizmente, se encontra na atualidade em franca multiplicação. Nele há muito joio, de interpretação dogmática, de interesses pessoais, de ambição pelo poder, de vaidade e personalismo, de pretensão à infalibilidade. Não desanimes, contudo, de cultivar a boa semente. Observa a palavra do divino semeador ao referir-se ao estranho fenômeno do joio e do trigo, que, igualmente, vem ocorrendo nas leiras do cristianismo redivivo. Deixai-vos crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Por que o senhor teria recomendado que primeiro se ajuntasse o joio e não o trigo? É que, ao soar da hora da ceifa, que há de vir no momento azado, ao joio, não será mais conhecido o menor espaço para que continue a ocupar o terreno que não lhe pertence. Então, pessoal, essa é a mensagem da abertura dos nossos estudos de hoje. Vamos então dedicar essa prece de abertura a essa irmã recém-desencarnada, a Clarice Eugênia Koneski Fernandes. Pedimos a nossos guias e amigos espirituais que ajude essa irmã a ter o entendimento, né, do desencarne. Ela possa sentir as vibrações do plano espiritual, o amparo
do plano espiritual, aos amigos que estão ao seu lado, que possa levá-lo com leveza, que ela possa ficar tranquilo e ser conduzida a um hospital de recuperação no plano espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal, vamos ao trabalho. Nós vamos, como eu falei, né, vamos dar continuidade ao roteiro da semana passada, mas nós vamos entrar agora no tema a necessidade do perdão. Todos nós sabemos que essa necessidade do perdão nós temos que ter, nós temos que buscar, nós temos que aprender, nós temos que exercitar. Mas a gente tem que ter a consciência que a necessidade do perdão ela está atrelada ao amor, atrelada à nossa evolução. Porque eu diria para vocês, sem medo de errar, é o maior mal da humanidade a falta de perdão. Se o ser espírito encarnado tivéssemos a percepção do amor, automaticamente o perdão entraria junto nessa energia e nós estaríamos aqui, quando encarnado, nesse planeta de provas e expiações, numa situação extremamente melhor. Nós ainda estamos nos degladiando, nós ainda não entendemos as mensagens que Jesus deixou, nós ainda estamos como crianças engatinhando num processo de melhoria, vendo todo dia notícias que a princípio nos tornam muitas vezes confusos, não entendendo, né? Mas tudo que ocorre no planeta Terra, em termos de discórdia, seja ela no aspecto bélico, seja ela no aspecto familiar, né, é ainda a falta do perdão, do entendimento e principalmente a falta do amor. Então nós vamos ver aqui exatamente essa necessidade, o que é que diz. O que é que diz a doutrina espírita em relação a isso, né? Então, aproximando-se Pedro de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E, se eu lhe perdoarei até 7 vezes, Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Está em Mateus. É interessante essa colocação, eu gostaria que vocês gravassem bem o que eu vou dizer, que mais na frente, e bem próximo, nós estamos próximos de chegar lá, nós vamos ver que naqueles momentos de vida lá, onde Jesus já tinha nascido, né? Naquela região toda lá, existia muito o sentido do número. Tá? E a divindade nos mostra por que essa combinação do número 7, o número 4, o número 3, o 12, por que 12 apóstolos? Então, nós vamos ver que quando Jesus falou, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, há uma razão que está inserida dentro dessa mensagem dele. Nós vamos estudar mais na frente. Tá? Então, é quase que infinito isso. Então, a gente tem que... mas por que 7 vezes? Ou mais até 70 vezes 7? Então, o que ele quis dizer com isso? Então, o ódio e o rancor, eles denotam a alma sem elevação. Quer dizer, quem sente ódio, quem sente rancor, já sabe que o seu espírito precisa de uma melhora
espiritual. Eu diria assim, ó, o raio-x já diria, é, é o diagnóstico. Se eu sinto ainda nessa encarnação rancor, se eu sinto ódio de alguém, já tens o teu diagnóstico como evolução espiritual. Quem sente precisa de uma ajuda, de entendimento maior em relação ao amor. Então, vejo bem, o ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Quem tem espírito elevado, ele esquece. Não, aliás, eu diria até que, dependendo do espaço, do momento, ele nem lembra, porque quem ama, ele não se ofende. Quem ama não se ofende. Então ele não tem por que perdoar. Ele não se sentiu ofendido. Então, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada? Sim. Ele até nem lembra que paira acima dos golpes que possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria sustentabilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Isso é amor. Essa mansidão, essa caridade. Então, para a gente chegar, entender o que é amor, qual é esse amor que Jesus que nos dá como um exemplo, nós temos que melhorar em alguns aspectos para que a gente possa entender melhor e exercitar naquilo que a gente ainda tem dificuldade. Continuando. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeira, generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, aí a gente muda de posição, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Orgulho. Então, nós temos dois caminhos para entender o que é o perdão. Vou voltar aqui. Uma é grande, é nobre, é verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Com calma, se a pessoa do outro lado sentir que possa se sentir humilhada, né, magoada, enfim, ainda que este último nenhuma justificativa possa ser. Ele até pode ter razão, ou pode não ter nenhuma razão, mas ele merece perdão. Ele merece perdão porque Jesus disse, né? Amai o próximo como a ti mesmo. E a segunda é essa, onde a pessoa muitas vezes diz, tá, tudo bem, eu vou te perdoar. Né? E aí fica dizendo para os outros, ele veio lá na minha casa, tentou falar comigo, eu disse, tudo bem, fiz algumas exigências, estou mostrando para ele o quanto eu sou generoso. A vaidade impera. Isto não é perdão. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer a alguém, ao orgulho. Como é difícil, né? Vemos assim que o perdão é uma necessidade humana, caminho seguro da felicidade.
Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes a existência, a necessidade de oração e vigilância. Orai e vigiai. E a gente, quando lê essa frase dita por Jesus, ou quando a gente ouve isso, ou lê isso, a gente sempre pensa, eu vou orar e vigiar o próximo, ou aquele que quer vir me fazer mal, ou aquele que está querendo me prejudicar. Eu vou orar porque eu preciso me proteger. Ok. Mas a verdadeira oração está no âmbito geral. Agora, o vigiai é a sua conduta. É a nossa conduta. Orai, ok. Vigiai, não te importa com o próximo, te importa contigo mesmo. Porque se cada um se preocupar consigo mesmo, a vigilância será maior. E a possibilidade, a probabilidade de nós errarmos é pequena, ela se reduz. Porque eu já estou vigiando os meus defeitos. Então, é a necessidade da oração, ok, mas a necessidade é muito grande para que a gente possa olhar para dentro de si, no momento, às vezes, de discórdia, momento de, de confusão, enfim, a gente possa, nesse momento, pensar várias vezes, né, e vigiar. Vigiar o seu pensamento. O seu pensamento. Eu quero aproveitar aqui esse momento, que não vai estar aqui no estúdio, mas eu estava aqui recordando, estou preparando uma palestra, e na hora me veio aqui um pensamento, eu estava ontem até conversando com uma pessoa sobre esse assunto, e me veio uma, como é que eu vou dizer para vocês? Não sei se é intuição, não sei dizer, tá? Eu estava conversando, aquilo veio na minha mente e fui falando. Quando eu falo aqui, ó, da vigilância, né, do pensamento, ontem eu dei um exemplo bem material, mas bem material, que eu quero passar para vocês. Que encaixa agora aqui, exatamente aqui. Por isso que eu estou falando. Não estava programado para falar, confesso. Nós estamos acostumados na tecnologia, todo mundo tem na sua casa, no seu trabalho, no seu estabelecimento comercial, um aparelhozinho pequeno que chama-se roteador. Né? E junto com o roteador e nesse roteador vem um caminho chamado Wi-Fi. Né? Então, tudo que se passa nesse roteador, ele é transmitido através do Wi-Fi. Então, nós vamos pensar assim, ó, de repente nós somos um roteador, né, emitindo pensamento que está saindo pelo Wi-Fi. E que qualquer pessoa que tiver a minha senha, ela tem permissão para ver tudo o que eu penso, porque está sendo transmitido. O Wi-Fi não emite som, ele emite imagem, imita, né? Desculpa, ele emite exatamente mensagens. E aí a gente vai lá com o nosso aparelho celular, né, e começa a pesquisar aquilo em que eu me sinto bem em ver. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nossos pensamentos, eles são igualzinho à mensagem que está saindo do Wi-Fi. Pelo meu pensamento, pela minha mente, pelo meu espírito que está mandando isso, né, eu estou jogando a minha mensagem, que vai se misturar a milhares, talvez milhões, não sei, mas que qualquer pessoa pode captar isso e ler, né, ou ouvir, e poderá vir ao meu encontro. Vai depender, porque se eu estou sintonizando algo em que o Wi-Fi está me transmitindo,
eu vou estar vibrando naquilo ali. Então, o que é que acontece conosco? O que nós pensamos? Muitas vezes, quando nós estamos com alguma angústia com relação a um conflito, naquele milésimo de segundo, que a gente não parou para refletir, naquilo ali a gente já emitiu mensagem. A mensagem não de amor, mas uma mensagem que ela se expande e quem está no raio de ação do meu Wi-Fi capta. Vai captar pela sintonia de afinidade. Então, nesses momentos em que fala aqui, ó, sobre o perdão, em que a gente tem que prevaleça, né, a necessidade da oração e da vigilância, nós temos que constantemente, a gente quando esquece, não, vou orar, acordo orando, pensando, me ajuda, porque só assim que a gente possa seguir um caminho que Jesus deixou, né, em termos de renúncia, em termos de amor, em termos de perdão. Porque quando nós pararmos para não sentir mais a necessidade do perdão, isso vai acontecer quando, não sei, talvez daqui a milhares de anos, talvez centenas de anos, a gente não sabe, cada um. Quando a gente não sentir a necessidade de perdoar, porque nós não estamos sentindo algo que me faça levar ao perdão, isso aí é uma reflexão que nós temos que fazer. Alguém que te ofendeu, alguém que criou um problema contigo, uma discórdia contigo, seja no trabalho, no meio social, na família, e que tu fica te remoendo com aquilo, tu te parar para pensar que eu ainda estou vivenciando a palavra perdão, porque não é o fato de tu perdoares ou não, mas é o fato de tu sentir a necessidade de perdoar, que é importante, que deve se fazer, mas acima disso, a necessidade que o meu espírito ainda não atingiu, ainda a plenitude do amor, porque quem ama, realmente ama, ele não sequer se ofende. Não faz parte da sua vida a ofensa, tanto partindo de ti como fonte, ou como recebimento. Tu não sente nada que te ofenda? Nada. Então, tu não precisa perdoar, já és perdão. Tu já vivencia o perdão. Jesus vivenciou o perdão. Mostrou para todos nós o que é perdoar. Né? E ele disse no momento da crucificação, Pai, perdoe, não sabe o que fazem. Mas não é no sentido dele perdoar, nem Pai perdoar. Aquilo ali foi um símbolo para mostrar para a humanidade, para deixar registrado na humanidade, a necessidade de perdão. Que nós ainda estamos engatinhando em relação ao amor. Nós ainda precisamos perdoar. Né? Porque quando a gente perdoa, sente um prazer enorme no seu interior, porque conseguiu vivenciar o que é perdão. E aí começa por aí. Começa a conhecer as vibrações do perdão. Nós precisamos conhecer essa vibração. Para aí, então, começar a exercitar o perdão. Resolver as pendências que nós temos em relação a nossos débitos, em relação a vidas pretéritas, interessa. Mas nós precisamos, porque não só nós aqui encarnados precisamos perdoar, mas quando em espírito como um todo. Quantos e quantos irmãos no plano espiritual estão assediando outros irmãos, né, através de uma obsessão, porque ainda carregam dentro de si a falta do perdão, da vingança, do ódio, né, que transcende séculos, muitas vezes transcende milênios sob a referência material. Então nós precisamos fazer esse exercício. Continuando. Agora nós vamos entrar o valor da oração. E aí eu quero ler para vocês, vou ler para vocês aqui, o que está nesse livro do Carlo Bartelli, Hora da Transição, que ele fala sobre a oração. Mas como um introdutório, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, pode me chamar. Oração 1, diz assim, ó, nesta hora de transição, fase que o planeta nós estamos vivendo,
Faze da oração o teu refúgio, no qual possas estar em permanente diálogo com Deus. Cerra os ouvidos para os burburinhos em torno, nas vozes apocalípticas que se levantam pronunciando desastre. Isola-te, quando puderes, das notícias pessimistas dos veículos de comunicação, que se encontram dominados por interesses rasteiros no jogo das ambições. Analisa com critério as opiniões de quantos apenas sabem profetizar escuridão para o futuro da humanidade. Não dirijas o teu olhar para os reveses da existência humana, como quem, na roseira, apenas consegue enxergar os espinhos e jamais as rosas. Mentalmente, através da oração, eleva-te no nível e procura comungar com os pensamentos das esferas mais altas, que sempre te induzirão a conservar a esperança em dias melhores, que inevitavelmente cairão sobre o orbe. A oração tem o poder de te desintoxicar o espírito e de te corrigir a visão interpretativa dos fenômenos transitórios que parecem consagrar a vida do mal. A vitória do mal, desculpa. Todo homem, quando se predispõe a orar com sinceridade, se transforma em médium de luz, arredando as sombras de si mesmo e projetando claridade no caminho em que avança. Assim, nunca deixes de te inspirar através da oração e de te aconselhares com ela nos momentos difíceis em que não saibas que rumo tomar. A oração, para quem ora, é assim como a chuva benfazeja que, dependendo da altura, desfaz os miasmas da atmosfera e torna o ar mais limpo a quem respira apenas poeira e fumaça. Já no item 2 de oração, ele continua com outra. A oração é uma ação mediúnica que naturalmente coloca quem ora em sintonia com o poder superior da vida. O pensamento em oração é uma ligação direta com os planos mais altos, partilhando o pensamento dos espíritos mais elevados que, constantemente, inspiram e encorajam os homens em suas lutas. Quem ora assemelha-se a um farol em meio à tempestade, convertendo-se em ponto de referência espiritual para quem se deixa desaforar na escuridão. A hora da transição pela qual atravessa a humanidade é de muita oração e vigilância por parte daqueles que não querem se permitir sossobrar no mar revolto das provações necessárias ao progresso. Orar é manter o pensamento aceso, iluminando pela esperança e clarificado pela confiança de que, no que parece estar errado, tudo está certo, e faz parte do processo de aprendizado a que a humanidade se submete. Se a fé remove montanhas, a oração é a força que coloca em movimento essa sublime energia capaz de remover os mais pesados obstáculos a caminho. A oração perseverante é a singela gota d'água que, caindo sem cessar sobre a rocha das adversidades, aparentemente impermeável, consegue transpô-la. A oração é tão necessária ao espírito quanto o pão é indispensável ao corpo para que ele sobreviva. Os que não oram vivem voluntariamente afastados do divino manancial que dos céus faz jorrar para a terra inesgotável fonte de bênçãos. Quando os espíritos infelizes
quer induzir uma alma à descrença e ao desânimo, anulando a sua capacidade de autossuperação, a primeira providência que tomam é a de afastar essas almas do hábito salutar da oração, deixando assim à mercê da sua influência pessimista. Esse livro é fantástico. Vamos agora entrar no valor da oração. Lembra-nos, Jesus, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Orienta também Jesus. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falares, serão ouvidos. Mateus 6, 5, 7. Jesus nos ensina como orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-o do mal. Mateus 6, 9 e 13. A oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governa os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com a imagem do nosso desejo. Imagem do desejo. Quando nós pensamos, nós plasmamos o nosso desejo por intermédio da força viva da nossa vontade e plasticizante do pensamento, imagens essa que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem. Vocês lembram que no ESD nós estudamos uma parte que, quando a gente pensa, nós plasmamos aqui no nosso pensamento, porque a gente, quando pensa, a gente imagina, né? Essa imaginação ela está plasmada aqui no nosso pensamento. E aí, quando a gente, pela vontade, pela fé, nós direcionamos esse nosso pensamento. E como ele fala aqui, se a gente, nesse momento que nós estamos plasmando, se a gente puder levar pela vontade a que atinja o Pai, que chegue a Jesus, né? Os espíritos superiores, ela vai chegar com certeza absoluta, através do fluido cósmico universal, que não existe resistência, não existe o infinito, é infinito. Basta a gente pensar e orar, conversar, e nós atingimos aquilo que a gente
gostariam. Por isso que o cuidado da, de vigiar o pensamento. Porque quando a gente pensa negativamente, nós também mandamos isso. Nós plasmamos e mandamos isso. E vai. A vontade que ora tange o coração quem sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe preside o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia como se lhe aperfeiçoa a existência. Os ensinamentos de Jesus representam, pois, a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Sendo assim, chegará o dia em que estas palavras do Cristo se cumprirão. Vai chegar ainda esse dia. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Onde é que nós estamos em relação a isso que o Cristo quis dizer? Será que nós estamos no meio das ovelhas ainda desgarradas? Ou já querendo, né, agregar valores para que a gente possa estar cada vez mais próximo, né, desse irmão Jesus e do nosso Pai? Por estas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Do jeito que nós estamos vivenciando no mundo, né? Como que isso vai acontecer? Difícil parecerá isso. Realmente é difícil a gente entender, né? Tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, para a assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro se confraternizam como os da províncias de um mesmo império. Quando a gente está passando num planeta de provas e expiações como nós estamos vivenciando, para onde regeneração começam, aí já o caminho, diria assim, de aproximação desses rebanhos, né, nosso, ao entendimento melhor do nosso irmão Jesus. Presente-se essa unidade, a todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitam os laços de fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais, sobre o que tais dissidências assentam e a destacar, pouco a pouco, das suas fiadas as pedras estragadas. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância nas leis de natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegar a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro,
se bem que comum a todos. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, com o não admitir senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado. Enfim, afundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Que, em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade na sua marcha progressista, sem nunca deixar, estou repetindo, tá? Que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, com o não admitir senão a fé racional. Aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais harmonioso com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, afundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Aqui depois tem se quiser ler, né, quando eu passar, tem todas as referências bibliográficas, tá? Então, veja bem, meus irmãos, nós estamos hoje, né, colocamos aqui algumas informações sobre a necessidade do perdão, mas vocês perceberam que o amor, o valor da oração está agregado, né? Muito agregado. Porque a oração, se nós tivermos o entendimento da oração, é um facilitador, a oração é um canal, é um facilitador para o entendimento do perdão. Então, a gente muitas vezes passa assim, mas eu vamos lá, reza um Pai Nosso, como Jesus deixou como referência, está resolvido. Muitas vezes nem precisa rezar um Pai Nosso. Basta uma conversa mental, um desprendimento de um amor, que Deus estará pronto a nos receber essa conversa, participar da nossa conversa, compartilhar a nossa conversa, né, com tantos irmãos que também precisam, mais do que outros mais, outros menos. Então, o estudo de hoje foi exatamente esse roteiro 4, que terminamos hoje, começamos na semana passada. Ele nos dá esse embasamento. Eu sempre digo, né? É o farol, que foi citado aqui, é o farol que pode nos guiar, nos livrar dos embates, nos costões, né? Nos momentos de dificuldade. Mas nós temos, felizmente, um caminho, né? Um guia, uma bússola, onde a gente possa olhar e dizer a direção que nós deveremos tomar, né? Para o bem do nosso próprio espírito. Então, a necessidade do perdão foi esse estudo de hoje, né? E aí, eu volto a frisar para vocês aqui, apenas como um alerta, né? Olhar o nosso interior, cada um olhou o seu interior, né? Se despir de tudo que possa prejudicar o nosso entendimento, a nossa leitura, e vigiai, né, as nossas condutas, principalmente de pensamento. Por quê? Porque antes do nosso ato físico,
nós temos um pensamento. Sempre o pensamento vem do espírito, do nosso espírito, do meu eu, do teu seu eu. Então, eu vou até ali, eu já estou pensando, para depois eu ir. Eu estou pensando para ir, então nós temos que vigiar é o nosso pensamento. Né? Eu vou lá porque eu não aguento aquele desaforo que eu recebi. Eu já pensei, eu já plasmei. Né? E aí eu não paro para pensar sob o ponto de vista do perdão, sob o ponto de vista do amor, né? E principalmente sobre o poder que tem a oração. Porque ela pode, nesses momentos de nossa dificuldade, da nossa fragilidade como espírito, a oração, ela é um balizador. Ela é um, um apoio para que a gente não caia, para que a gente possa se manter em pé. Então, pessoal, deixo para vocês o estudo de hoje. Se alguém quiser falar, algum comentário, fiquem à vontade, né? E peço desculpa a vocês aí pelo problema que deu aqui no meu vídeo, que depois foi o áudio, mas a gente conserta, né? Próxima semana, com certeza, a gente vai arrumar isso. Mas o mais importante de tudo é a mensagem deixada aí pelo livro, né? Tudo aprofundado da doutrina espírita. O mais importante disso tudo é essa mensagem que a gente possa levar e refletir durante essa semana. Eu sempre digo para vocês, o nosso encontro, ele é, na verdade, um banquete. Um banquete de informações altamente positivas. Altamente positiva. É uma ceia fantástica que nós temos toda segunda-feira para seguir, diria assim, fazendo os deveres durante a semana, até a próxima segunda. Né? Porque esse estudo aprofundado, ele é sequencial. Um assunto está linkado ao outro. Né? Então, deixo para vocês a mensagem. Eu nem deixo para vocês, eu deixo para todos nós, né? Porque até para fazer esse estudo a gente tem que ler. E aí, lendo, a gente aprende. Né? E aí eu só repasso para vocês aquilo que eu li, que está lá no livro, né? E que a gente possa ter esse espírito de querer cada vez mais melhorar, né? Melhorar o nosso dia a dia, a nossa evolução. Desejo a todos vocês, primeiramente, uma gratidão grande pela presença de vocês. Né? Sem vocês, isso aqui, a gente sabe que quando um mais um, Jesus disse isso, né, que ele estaria presente. Tem uma equipe espiritual também que nos dá o suporte, mas também a importância de todos nós aqui como um ser só, né, como uma energia só nessa segunda-feira, ela é de fundamental importância. Ela transcende o nosso espaço físico. Ela vai muito mais além do que isso. Então, cada um de nós, nesse dia de encontro, nós temos aqui uma importância que a gente não tem nem noção. Em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, né? E aí até em relação à gratidão com a espiritualidade. Então nós vamos fazer agora o encerramento, né? Agradecendo mais uma vez ao plano espiritual, a equipe que nos ajuda toda segunda-feira, a todos vocês. E também agradecer antecipadamente a equipe que foi ao encontro de Clarice Eugênia Koneski Fernandes, né? Que nós temos a certeza absoluta que ela já foi amparada por essa equipe maravilhosa, sempre pronta para ajudar a quem mais necessita. Então, pela nossa gratidão a tudo isso, a nossa oração de despedida do estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado. Assim seja. Fiquem com Deus, estamos aí. Um Boa abraço. noite, até a Boa próxima. noite, Boa pessoal. semana. Igualmente. Igualmente. Boa semana, Obrigada, igualmente. Luiz. Obrigado também. Muito Boa obrigado. noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.